A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Eu sou o pastor Arnor Barbosa, um dos pastores da Igreja Brasil para Cristo. A nossa congregação fica em Formosa, Goiás. Amados, é com muita alegria que eu te convido a estudarmos o capítulo 3 do Evangelho de Marcos. Este evangelho, que é simplesmente um dos livros mais extraordinários de toda a Bíblia Sagrada, teremos no capítulo 3 lições de grande importância para a nossa vida. Olha, antes de mais nada, é bom lembrarmos que esse evangelho foi escrito visando alcançar um público gentil, especialmente os romanos. Por esse motivo, nós vamos encontrar, por exemplo, no momento em que Jesus comissiona os seus 12 apóstolos entre os seus discípulos, a partir do versículo 13 em diante, nós perceberemos que o evangelista Marcos, ele cita os dois filhos de Zebedeu, que era Tiago e João, o seu irmão, os quais receberam o nome de Boanerges, uma expressão em aramaico que significa filhos do trovão. E o evangelista aqui, ele, em termos como esse, ele logo faz questão de traduzir, pois o público a quem ele enviaria este seu evangelho, com certeza, era um público que não era familiarizado com a língua aramaica. Outro fato importante é exatamente o conteúdo o qual ele apresenta, especialmente a partir do versículo 7 em diante, provando pelas obras de Jesus Cristo que este era de fato filho de Deus. Assim, o público romano esperava conhecer grandes feitos e realizações de Jesus, como prova cabal de sua divindade. E é exatamente isso que o evangelista faz aqui no capítulo 3. Ele mostra a fama do Messias, que era uma fama tamanha que grandes multidões o seguiam junto ao mar da Galileia. Eram pessoas que vinham de perto e também vinham de longe. Vinham até Jesus gente da Judéia, da Idumeia, da além do Jordão e até nos territórios gentios, como por exemplo Tiro e Sidom. Todas essas pessoas vinham até Jesus porque sabiam da sua grande fama e de como faziam milagres extraordinários em favor de todas as pessoas sofridas que lhe procuravam. Por esse motivo, para que o mestre amado não ficasse preso pelo assédio da mesma multidão, após serem abençoadas todas essas pessoas com as suas maravilhas e os seus ensinos, Jesus pediu para que um dos seus discípulos deixassem sempre preparado ali um barquinho ali por perto, para que ele pudesse se retirar e sempre continuar a sua missão, que era transformar a vida de muitas outras pessoas sofridas que não tiveram a oportunidade ainda de lhe conhecer. Esses fatos de Cristo, com toda certeza, eram exatamente as obras que os romanos queriam conhecer sobre o Messias enviado aos judeus. Um Deus vivendo em forma humana, um Cristo tão poderoso ao ponto de curar as pessoas de qualquer doença e qualquer enfermidade que cruzasse o seu caminho. Não havia impossíveis para ele. A sua autoridade e o seu poder eram tão grandes que os próprios espíritos imundos, antes mesmo de serem expelidos, eles ficavam desesperados. Só de verem Jesus, eles logo se prostravam diante dele e, confessando em voz alta, eles diziam que aquele que para os homens era apenas um homem simples, os espíritos imundos diziam veementemente que aquele era de fato o Filho do Deus Altíssimo. Apesar de Jesus pedir para que as pessoas não expusessem publicamente sobre quem ele era e tudo aquilo que ele fazia, àquela altura, era impossível não se comentar fatos tão extraordinários. Uma autoridade que não se podia ver em mais ninguém, nem mesmo os mais poderosos de sua época, nem mesmo nos próprios imperadores. E esse mesmo poder e autoridade, ele fez questão de distribuir para os seus 12 apóstolos, para que, ao pregarem o evangelho, eles tivessem estes sinais como provas da veracidade de suas mensagens. E a mensagem era essa: de fato, o reino de Deus havia chegado para todos. E era hora dos homens se arrependerem dos seus pecados e receberem as boas novas de que o Messias realmente chegou e chegou para mudar a vida das pessoas. Apesar de Jesus pedir para que as pessoas não expusessem publicamente, entretanto, ao passo que muitas pessoas eram convencidas pelas obras e pelos ensinos do Messias, outros, pelo contrário,
Eles murmuravam e desencadeavam um crescente ódio por ele. Talvez pela sua popularidade, até porque Jesus passava a ser tão afamado, tão conhecido. E esse era o grande desejo dos religiosos daquela época, que tanto almejavam ser ovacionado pelos homens, ser elogiado pelos homens, mas eles jamais poderiam conseguir com tanto efeito quanto Jesus estava conseguindo. Só que o que se manifestava na pessoa de Cristo não era algo que vinha de dons ou de talentos humanos, era algo que vinha de sua natureza divina. Por esse motivo, esses religiosos passaram a estudar quais eram as atitudes, os comportamentos de Jesus e passaram a caminhar até mesmo com Jesus, pesquisando e vendo quais eram as suas atitudes que poderiam ser motivo de acusação. Bom, já que nós não podemos ser iguais ao Messias, vamos derrubá-lo, que assim a nossa popularidade vai continuar a crescer. Era assim que eles provavelmente pensavam. E é isso que o primeiro relato vai nos apresentar como ideia através do evangelista Marcos, quando ele mostra que Jesus então entra em uma das sinagogas que eram abertas nos sábados, e ali estava presente um homem que tinha uma das mãos ressequidas. Ora, nós não sabemos se esse pobre sofredor entrou ali por acaso ou foi convidado pelos fariseus, já pensando na oportunidade de acusar Jesus, já que ele sempre fazia suas curas também nos sábados. Caso resolvesse curá-lo ali no sábado, com certeza eles teriam uma ótima oportunidade de tentar pegar Jesus neste fato. Mas, na realidade, o que esses religiosos estavam observando em Jesus, provavelmente bem preparados, com brilhantes argumentos, capazes, quem sabe, de envergonhar e mostrar que o nosso mestre amado era um impostor, um verdadeiro descumpridor das leis de Deus. O que eles não contavam, irmãos, era que esse homem a quem eles planejavam afrontar, nada menos era do que o próprio Filho de Deus. E Jesus, sendo Filho de Deus, a sua autoridade era infinitamente maior do que os homens. Nós temos, por exemplo, um texto lá em Jó, capítulo 5, do verso 12 ao 13, que diz assim: Deus faz com que os planos dos espertos falhem e que as suas ações fracassem. Ele pega os sábios nas suas espertezas e acaba com as suas intrigas. E foi exatamente isso que Jesus fez. Jesus, que não era bobo, quando ele percebeu que o coração daqueles homens maquinavam mal contra ele, então o que ele fez? Ele chama aquele homem da mão ressequida e o coloca no meio de todos dentro daquela sinagoga. Nesse momento, foi grande a expectativa dos fariseus, talvez pensando da seguinte forma: é agora que ele vai curar esse homem e aí a gente pega ele. Então Jesus faz duas perguntas simples antes de realizar aquela cura, mas essas perguntas eram o suficiente para desarmar todas as argumentações preparadas contra ele, quando ele disse assim: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Tirar a vida ou salvá-la? São duas perguntas que na realidade exigem uma só resposta, mas a resposta, meus amados, ela quebra de vez toda a argumentação contrária preparada no coração daqueles homens. Ao ouvir essas perguntas, eles nada puderam responder por dois motivos. Primeiro, no sábado, ninguém poderia fazer mal. Obviamente, por ser um dia de se consagrar a Deus, ninguém se atreveria a fazer alguma atitude ruim. O dia de sábado, as pessoas, por exemplo, que eram pegas com crimes em que deviam ser punidas com a pena de morte, elas não poderiam ser executadas no dia de sábado. Esse é o primeiro grande fato importante. Então, essa primeira resposta é óbvia. Porém, a segunda resposta, que era mais óbvia, que no dia do sábado poderia sim se fazer o bem, mas eles não se atreveram a responder isso. Com toda certeza, Jesus iria dizer: bom, se no sábado se pode fazer o bem, por que então não posso curar no dia de sábado e salvar a vida de muitas outras pessoas do sofrimento? Amados, eles não queriam ouvir essa resposta de Jesus. Por isso, a melhor resposta, com certeza, seria ter que engolir tudo aquilo que eles desejavam falar e apenas manifestaram silêncio. Diante disso, Jesus então, ele cura aquele homem de forma sobrenatural, movido de dois grandes sentimentos relatados aqui pelo evangelista Marcos. O primeiro sentimento era de indignação, porque aqueles religiosos não se preocupavam com o sofrimento dos outros.
Eles deveriam representar um Deus compassivo e misericordioso, mas o que eles faziam? Eles faziam o contrário de tudo isso. Eles afastavam as pessoas de ter uma experiência com Deus, vivendo assim de uma forma tão egoísta, pensando só em si mesmos, pensando só em sua fama. E isso para Jesus era terrível. Segundo motivo, Jesus estava com um sentimento condoído pela situação difícil daquele rapaz, pois além da limitação física, o qual ele sofria, o preconceito com que ele vivia diariamente, no meio de uma cidade onde havia tantas pessoas vaidosas, egoístas. Amados, com certeza o sofrimento emocional era equiparado ao sofrimento físico, se não fosse ainda um sofrimento maior. Mas Jesus vem e livra ele de todos esses dois sofrimentos. Desse modo, amados, podemos ver também, após milagres como esse, as pessoas que acompanhavam Jesus apenas confirmavam em seu coração que ele era de fato o Cristo que veio para salvar o seu povo. Ele era o Filho de Deus. Mas os fariseus que estavam ali, esses ficaram nada satisfeitos. Pelo contrário, eles ficaram com tanto ódio do mestre amado que se uniram com os herodianos, que era ali um partido político que apoiava Herodes, por serem por ele assalariados, e eles com certeza queriam que Herodes sempre estivesse no auge da fama, mas Jesus então começou a ter mais fama, inclusive, do que o próprio Herodes. Esses homens saíram dali e decidindo em planejar matar Jesus, já que não podiam contrapor sua grande inteligência e também não poderiam pegá-lo em nenhuma falta. E até porque a sua influência, amados, não poderia assim ser desfeita de uma maneira tão simples. Desse modo, amado irmão, podemos ver então, a partir do verso 20, que essa perseguição por parte dos religiosos aumentava cada dia mais. Eles passavam então a seguir Jesus, sempre observando atentamente para o surpreender em alguma falta. Mas Jesus não perdia tempo com nenhum deles, pois havia tanta gente para ele ajudar. Isso foi o que o Filho de Deus fez. Ele veio para servir, como um servo fiel e sofredor, ao ponto de não ter tempo nem para comer. Jesus, ele atendia as pessoas. Ele abriu mão de si mesmo para poder trabalhar em benefício das almas e das ovelhas perdidas do Senhor. Mas a sua família parecia ainda não entender quem realmente ele era, pois para protegê-lo, seus parentes pensavam que ele estava fora de si, quem sabe até louco, e queriam prendê-lo. Não conseguindo fazer isso, eles chamaram então sua mãe e seus irmãos para ajudá-lo. Enquanto isso, a narração prossegue. O evangelista Marcos, que faz uma narração dos acontecimentos de uma forma bem objetiva, dá prosseguimento então a mais uma batalha contra os religiosos, mostrando que eles se tornaram uma grande pedra de tropeço para o Messias. Não tendo erros para acusar Jesus, então aqueles religiosos começaram a dizer que Jesus expulsava demônios com o poder de Beelzebu. Parece piada, mas é a pura verdade. Jesus então começa a explicar uma coisa muito óbvia. Ora, se Satanás expulsa Satanás, como é que o reino dele vai prosperar? É impossível. Mas o foco aqui, amados, de tudo isso, é que Jesus, primeiramente, ele mostra que se ele espere Satanás, é porque, primeiramente, ele tinha poder de amarrar aquele valente, aquele que escravizava a vida das pessoas. Ele era mais poderoso que Satanás. Ele era o Filho de Deus. Agora, algo muito importante, como ensinamento que Jesus nos deixa aqui, é que todo o pecado pode ser perdoado, até contra a própria pessoa do filho, até contra o pai. Essas blasfêmias são perdoadas, mas o pecado contra o Espírito Santo, ele não tem perdão para sempre. Então Jesus, que estava expulsando demônios pelo poder do Espírito Santo, quando aqueles homens disseram que era pelo poder de Beelzebu, eles não estavam falando mal de Jesus, mas estavam falando mal daquele que estava entrando com Jesus. E aqui há um perigo muito grande que é relatado aqui no Evangelho de Marcos.
O único pecado que não pode ser de fato perdoado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por fim, logo terminando essa discussão, é claro que chega sua mãe e seus irmãos, né? Vendo como ele estava, queria talvez aconselhá-lo. De repente, alguém chega e diz: olha, sua mãe e seus irmãos estão ali. E Jesus olha: quem é minha mãe e meus irmãos? E ele mostra que todos aqueles que o ouvem e que guardam os seus ensinamentos é a sua verdadeira família. Ele queria dizer com isso que Jesus veio não para viver uma vida comum, uma vida humana, de pai, de filho e de irmão, mas ele veio para mostrar a todos que era o Filho de Deus e veio para aqueles que realmente o ouvirem e guardarem a sua palavra. Estes de fato são família do Senhor. Quero dizer para você que está ouvindo o Senhor nesse momento: guarde a sua palavra e o ame-o cada dia mais, e que assim possamos nos identificar nesse mundo como verdadeira família de Deus, família de Jesus Cristo. Um grande abraço a todos. Se quiser, pode compartilhar esse vídeo e vamos pregar o Evangelho da salvação.